Durante a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente há 69 anos, no dia 17 de agosto de 1942, o submarino alemão U-507 afundou 2 cargueiros brasileiros na costa da Bahia. O primeiro cargueiro atingido foi o Itagiba e, em seguida, o Arará, que havia parado para socorrer os náufragos do primeiro, o Itagiba. E, em meio a esse trágico ataque, promovido pelos nazistas, uma história comoveu e chamou a atenção de todos os brasileiros. Uma das personagens que viveu na pele essa história é a convidada do Grandes Mulheres dessa noite, que na ocasião ela tinha apenas 4 anos de idade. E ela estava no primeiro cargueiro, brincando próximo à popa, quando seu pai, um homem de convés, tentava colocá-la num barco salva-vidas, mas no pânico de tentar salvar a filha, ele acabou se enrolando nos fios de telegrafia e foi puxado para o mar. Bom, na pressa e sem botes para socorrer a todos, um ilustre desconhecido, na minha visão, um verdadeiro anjo da guarda, cuja identidade ela jamais conheceu, colocou a menina que chorava, em meio àquele desespero da guerra, dentro de um caixote de leite condensado, que foi lançado ao mar. Horas depois, a menininha assustada foi finalmente resgatada de um ato que poderia ter tido um desfecho trágico, mas com a caixa de madeira que a salvou, feita para transportar lata de leite condensado, o seu final foi doce. Doce como a vida que a menina ainda teria pela frente. Ela foi a última náufraga a ser resgatada e seu pai, milagrosamente, também sobreviveu. Nesse acidente, em torno de 56 pessoas não tiveram a mesma sorte e morreram, o que causou uma profunda revolta na população brasileira, que saiu às ruas cobrando uma reação do governo de Getúlio Vargas, que semanas após o atentado oficializou a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em apoio aos países aliados. Agora, para a gente conhecer um pouco mais dessa história e principalmente dessa personagem, nós vamos buscar diretamente de Maceió essa sobrevivente que exatamente 69 anos depois está aqui no Grandes Mulheres para contar suas lembranças mais remotas. É com muito, muito carinho que nós recebemos a psicóloga Valderez Moura Cavalcante, a menininha sobrevivente do ataque que ficou conhecido aqui como o Pearl Harbor brasileiro. Obrigado por ter vindo, Valderez, tão bonitinha. Não se levante. Uma alegria tê-la aqui, viu, querida? Eu que agradeço. Os agradecimentos ficam por minha conta. Bom, vamos começar com as perguntas mais básicas, né? O que você estava fazendo naquele cargueiro? O que você estava a bordo? É que eu e meu pai éramos assim, muito amigos, muito unidos, que eu nasci no dia do aniversário dele. E daí ele achava que eu era um presente de Deus para ele. E ele fazia questão, para onde ele fosse, ele me levava, sempre que podia. Que linda isso. Né? Então, a minha madrinha de batismo morava no Rio. E ele, como saía de Maceió para Santos, Porto Alegre, por aí, então ele me deixava no Rio, na casa da minha madrinha, e na volta ele me apanhava para levar para casa. Você consegue se lembrar desse momento que o navio foi atingido? Você era muito pequenininha. Mas eu lembro. Lembra? Lembro. Quais são as suas lembranças, então, as mais remotas? Você é psicóloga. Sim. Se você não quiser responder, não precisa. Não, mas sabe, eu levei muitos anos para poder falar nesse assunto. É tanto que na faculdade, onde eu trabalhei, que eu sou do Ministério da Saúde, nunca ninguém soube a esse respeito, porque eu sempre fiz questão de não falar. Isso me afligia muito, né? E foi assim, uma manhã, meu pai me deixou, porque quem ficava, os colegas dele, quando ele saía para o trabalho,
alguém sempre ficava me olhando, né? Então eu fiquei perto de uma bomba d'água, brincando com uma vassoura. Quando eu vi, meu pai veio correndo, me pegou pela cintura e subiu a escada do refeitório. E daí nós fomos parar numa baleeira. Mas pouco tempo, o navio, quando adernou, o mastro do navio partiu a baleeira ao meio. E ele foi, como tantos outros, jogados à água, ao mar. Alguém, prevendo o que ia acontecer, me pega e me põe na caixa de leite e me solta ao mar. E diz para mim, segure. E foi isso que eu fiz. Você tinha mais 3 irmãos, é isso? 3 irmãos Tá. na época. E eles? E a sua mãe, onde estavam? Em Maceió. Você estava com seu pai só? Eu estava com meu pai. Já que Eu ele te andava com levava- meu pai só. Já que ele te levava para todos os lugares, né, o presente dele. Eu soube que seu pai havia, inclusive, perdido as esperanças de encontrar você com vida, né? Meu pai foi resgatado. Nós fomos resgatados pelo Aragipe, né? Tanto nós do Itagiba como do Arará. Então, quando meu pai foi resgatado, ele perguntou por mim. E disseram que eu não tinha sido resgatada. Oh, meu Deus. Então ele disse, se minha filha não viver, eu também não quero viver, vocês me jogam na água. Então foram em busca, né, e olharam, e muito distante, viram uma caixa boiando. E foram atrás dessa caixa. E nessa caixa eu estava. Meu Deus do céu. Nós mostramos algumas imagens, inclusive, né, suas, depois do acidente, quando a gente estava conversando. Essas imagens foram mostradas aqui no nosso vídeo. Após o acidente, você foi levado para Valença, né, no litoral baiano? Foi, né? porque o navio foi torpedeado a mais ou menos 13 milhas do Morro de São Pedro, São Paulo. São Paulo. Morro de São Paulo. E então... Olha que bonitinho ali, ó. Tô Olha que vendo. coisa mais bonitinha. Tô vendo. Depois, olha que gracinha. Aí foi uma homenagem que eu recebi da escola Conselheiro Dantas, em Salvador. Que gracinha. Já ali, Escola Conselheiro Dantas. Tá, com as flores. Que coisa, gente. Aí seu pai? E meu pai foi para o Hospital Português, na Bahia. Só que eu brincando na casa do prefeito, né? Porque eram muitos sobreviventes e muitos mortos, sempre alguém recolhia. Eu soube, ele chamava-se Admar Braga Guimarães. E eu fui para a casa do prefeito. Lá tinha uma escada de madeira imensa. E nessas minhas brincadeiras eu caí e quebrei o braço. Sobreviveu, mas quebrou do braço. Quebrei o braço. Então me levaram para o Hospital Português. Foi onde eu reencontrei meu pai. Ah, foi lá? Foi lá onde eu reencontrei meu pai. coisa. E para mim foi muito bom. Agora, em sua opinião, esse atentado foi de fato o motivo, como todo mundo fala, para o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial, ou há controvérsias? Eu acho que existe controvérsias. Eu também. Eu também. Porque numa guerra existe ganhos imediatos e ganhos tardios, né? Exato. Os interesses são sempre outros. Sim. Se não são territoriais, são financeiros. Não resta dúvida. Agora, na época, o presidente do Brasil era o Getúlio, né? Você chegou a ter algum contato com ele, não? Cheguei sim. Um encontro no Palácio do Catete, Lá no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. que era a sede do governo do Rio de Janeiro. Depois do acidente, uma pergunta até boba. Você aprendeu a nadar? Não. Até hoje não sabe nadar? Não, eu tenho muito medo de água. Ah, bom, lógico, um trauma desse eu ficaria Eu também. tenho muito medo de água. Chegou a voltar lá no lugar do naufrágio? Não? Eu tinha vontade de voltar, Rony, sabe? Porque ali, não sei, a minha história começa ali, eu acho. A sua vida começou ali, né? É a minha história, né? Sem A minha dúvida, vida, sem dúvida. né? Começa ali. E E eu gostaria de voltar. Mas é tão simples. Os navios foram resgatados, não? Não, o Itagiba continua lá,
a 200 metros de profundidade. Ah, não, aí é complicado tirar. Continua lá. Me parece que você acabou optando pela psicologia, né? Sim. Eu não sei se essa sua escolha profissional, acadêmica, tem alguma coisa a ver com o atentado, com esse acidente, porque você, como psicóloga, melhor impossível para responder essa história. Olha, foi um curso que me beneficiou muito, porque eu trabalhei muito em cima disso. E hoje eu consigo falar, né? Que antes eu não conseguia falar no assunto. Chorava. Deve ter sido uma coisa pavorosa. Eu vou dizer, com 4 aninhos de idade, meu Deus do céu. E ele estava tão alegrinha lá no Hospital Português, eu vi, com seu pai na cama, tão alegrinha. Mas meu pai era tudo, Rony. Bom, depois desse acontecimento aí, como é que foi a sua vida? Normal? Porque ali tinha uma menininha sorridente. Ali eu estava, mas éramos 2 crianças nesse naufrágio. Eu e a Vera Canto, Vera Beatriz Canto, que era a filha do capitão que levava uma tropa para Recife, para de lá e para Natal, onde o Brasil tinha uma base, né? Uma base aérea. Uma base aérea para ajudar o americano, não é isso? Aí eu não entendo porque um Brasil é neutra, um país é neutra, se ajuda um país que está em guerra, sabe? Aí ficou a minha... Complexa a história. Olha lá, eu e ela hoje, depois de 69 anos, nós nos reencontramos as duas em menininhas. fevereiro. Foi em fevereiro agora? Foi em fevereiro agora que nós nos reencontramos. Mas antes não tinham se visto mais? Não, a gente não sabia notícias uma da outra. Ai, que coisa. Ela mora onde? Ela mora no Rio, na Praça Seca, Sim. E eu moro em Maceió. Oh, Deus meu. Mas parece que você acabou, quer dizer, durante muito tempo você não... Você sabe por que você não tocava nesse assunto? Sendo psicóloga, você conseguiu detectar o porquê disso? Eu insisto, aquela menininha tão sorridente não parecia traumatizada. Essa coisa veio depois. Não sei te dizer, mas eu acho que ali eu estava feliz porque tinha encontrado meu pai, sabe? Ali a minha felicidade talvez fosse essa. Bom, em relação aos outros sobreviventes, no caso, por exemplo, dessa sua amiga Vera Beatriz do Canto. Você teve algum tipo de contato com outros sobreviventes? Tive sim. Tem 2, inclusive, que estão sepultados em Maceió, né? Teve um aqui no Rio. Tive sim. Bom, se você não tivesse nesse cargueiro há 69 anos, com toda certeza a sua vida teria sido muito diferente, né, Valeria? Talvez eu não tivesse, assim, traumas, né? Ficaram traumas, são coisas que você não esquece, criança não esquece, né? Talvez não tivessem ficado. E era assim, qualquer coisa que alguém me dissesse não, para mim era uma ameaça, como aquela ameaça daquele dia, como o som daquele apito alucinante e aquela fumaça terrível. Né? Que é isso que eu recordo sempre, na hora do naufrágio, o apito daquele navio e aquela fumaça escura saindo. Aquilo não saiu mais. Engraçado, eu não pensei nessa parte, mas eu pensei, você à deriva no mar, você parece que 10 horas, né? A deriva no mar. O que passou pela sua cabecinha como menina, você esperava de fato? Porque a gente fala, 12 milhas da costa, são ondas enormes, dentro de uma caixa. Dentro de uma caixa. Passava o que na sua cabeça? Eu não sei te dizer. Porque a criança não tem a noção do perigo que ela passa. É verdade. E é por isso que eu acho que aí é que está o grande milagre. Seguramente. Olha, eu penso, eu acredito que todos nós devemos tirar proveito da diversidade. Eu já fui acometido por uma doença que diziam ser incurável e estou aqui conversando contigo. E com toda certeza, você tão calma, tão doce, deve ter tirado muito proveito dessa diversidade também.
Qual foi a maior lição que você tirou, depois desses quase 7 décadas, vamos dizer que hoje, exatamente hoje, dia 17 de agosto, estamos completando, quer dizer, seu reinício, o início da sua história, completa hoje 69 anos. Que lição você tirou dessa história toda? É que guerra não vale a pena. Nunca valeu. Nunca valeu a pena. Eu acho que nós temos, eu acho que você como psicóloga sabe que nós temos também uma guerra interna, que às vezes é muito difícil de ser vencida. E você venceu. No seu caso foi esse trauma, que hoje você, tão espontaneamente, tão alegrinha e tão bonitinha, está conversando com a gente aqui. Obrigada. Olha, hoje nós tivemos também uma homenagem no 21º GCA, ou GAC, Grupo de Artilharia da Costa, se não me engano, no Rio de Janeiro, em Niterói. Em Niterói, É em Niterói. Então, hoje também foi uma homenagem às 10 horas da manhã. Você estava lá? Não pude, que eu tinha esse compromisso tinha esse comigo. compromisso com você. Querida, muito obrigado. Mas a Vera esteve lá. O seu Dálvaro, que é o presidente dos ex-combatentes, né, que é do Exército, ele também estava lá hoje. E, por sinal, foi ele